Boa noite, consumidor. Bem-vindo ao programa da ADECO, Associação para a Defesa do Consumidor. Um programa que, além de informar, orienta e instrui os consumidores cabo-verdianos, empoderando-os na defesa dos seus direitos de consumidor para que sejam mais ativos na proteção dos seus legítimos interesses. Então, continue na nossa companhia, porque consumidor que assiste o programa da ADECO é consumidor empoderado. No programa de hoje temos os seguintes temas: Índice de Consumo Essencial de Abril, valores do ICE e do ICA Alimentar voltam a aumentar em mais de 500 escudos, tanto na Ilha de São Vicente como na Ilha do Sal. Informação Jurídica informa sobre o direito do autor. Cabo Verde e a nova lei dos plásticos, visto pela ambientalista Leila Teixeira. A ADECO responde à dúvida de consumidor sobre transferência do número para outra operadora. Iniciamos o programa com a atualização dos dados do Índice de Consumo Essencial de abril de 2024. Os valores do ICE e do ICA Alimentar continuam a superar o salário mínimo nacional e voltam a aumentar em mais de 500 escudos, tanto na Ilha de São Vicente como na Ilha do Sal. Para abril de 2024, um indivíduo saudável precisou de 23.739 escudos para viver na Ilha de São Vicente, 577 escudos a mais do que no mês anterior, o que representa um aumento de 2,5% do ICE. O ICE alimentar aumentou 4,4%, sendo agora 13.718 escudos, o que significa que os produtos alimentares custam 572 escudos a mais do que no mês anterior. O déficit do salário mínimo no setor público em São Vicente agora é de menos 32,6% e o déficit do salário mínimo do setor privado de menos 36,8%. Para a Ilha do Sal, em abril de 2024, um indivíduo saudável precisou de 34.729 escudos para viver, 676 escudos a mais do que no mês de janeiro, o que representa um aumento de 2% do ICE. O ICE alimentar também aumentou em 3,9%, sendo agora de 17.708 escudos, o que significa que os produtos alimentares custam 671 escudos a mais do que no mês anterior. O déficit do salário mínimo do setor público no Sal é de menos 53,9% e o déficit do salário mínimo do setor privado de menos 56,8%. Após 2 meses com ligeiras diminuições, os valores do ICE monitorados pela ADECO na Ilha de São Vicente e no Sal, que já superam o salário mínimo nacional, voltam a aumentar em mais de 500 escudos, pesando ainda mais no bolso do consumidor cabo-verdiano. Os direitos autorais são uma das formas de propriedade intelectual. São normas estabelecidas pela lei para proteger as relações entre o criador e a utilização das suas criações, sejam elas criações artísticas, literárias ou científicas, como, por exemplo, textos, livros, pinturas, música, fotografia, etc. Informe sobre o direito do autor em Informação Jurídica. Direito de autor, também conhecido como direito autorial, é faculdade exclusiva que autores de obras literárias, artísticas e científicas têm de fruir, utilizar e explorar as mesmas ou autorizar a sua fruição, utilização e exploração por terceiros, no todo ou em parte, nos termos e dentro dos limites da lei. Essas obras podem incluir textos, músicas, filmes, pinturas, fotografias e outras formas de expressão criativa. O objetivo principal do direito de autor é proteger os direitos dos criadores, garantindo-lhes reconhecimento e recompensa pelo seu trabalho. O direito de autor compreende direitos de caráter patrimonial e moral. Direitos patrimoniais são aqueles que permitem ao autor, o dono da obra, controlar o uso comercial de sua obra. Isto inclui o direito de reproduzir a obra, distribuí-la, exibi-la e realizar outras atividades que possam gerar lucro. O autor pode conceder licenças ou autorizações para que outras pessoas
usem a sua obra em troca de uma recompensa financeira. Os direitos de caráter patrimonial são transmissíveis por todos os modos admitidos em direito, isto é, pertencem ao dono da obra. Direito moral, este é o direito do autor de ser reconhecido como criador da obra e de proteger a integridade da mesma. Isto significa que o autor pode reivindicar a autoria da obra e se opor a qualquer modificação que possa prejudicar a sua reputação. Os direitos de caráter moral só podem ser limitados nos termos da lei. Referem-se aos direitos inalienáveis e intransferíveis que o autor tem sobre a sua obra criativa. Os direitos morais são distintos dos direitos patrimoniais, pois estes últimos envolvem o direito de ganhar dinheiro com a obra. Para melhor entender o que é direito de autor, dou o seguinte exemplo. Contratei um designer gráfico para criar minha logomarca. Quem desenhou a marca é o autor moral da obra, do projeto intelectual que ele desenvolveu. Ele terá algo a dizer se vierem a surgir situações de alteração posterior do projeto que ele criou. Já o dono da marca é quem contratou o designer gráfico. Este, sim, é o proprietário e o autor patrimonial. Ele é quem pode transmitir os direitos inerentes àquela marca. É o dono da marca quem tem a legitimidade para registrar os direitos de autor, podendo exercê-la, ou seja, os direitos de autor só podem ser exercidos pelo autor patrimonial da marca e desde que registrado na sede própria, porque se não forem registrados, esses direitos não poderá estar em condições de exercê-los ou fazê-los valer. É importante respeitar os direitos autoriais ao utilizar obras protegidas, seja para uso pessoal, educacional ou comercial. O uso não autorizado de obras protegidas pode resultar em consequências legais, incluindo ações judiciais por violação de direitos autoriais. O microprograma Informação Jurídica é patrocinado pelo Ministério da Justiça. No dia 22 de abril celebra-se o Dia Mundial da Terra, então é mais do que pertinente tratar de temas referentes a esse assunto. Que tal a poluição por plástico? Sabia que 80% de todo o plástico produzido desde 1950 ainda se encontra no planeta Terra? Cabo Verde tem uma nova lei dos plásticos e é sobre o que a ambientalista da biosfera, Leila Teixeira, vai nos falar hoje em Consumo Consciente. Inventado no início do século XX, o plástico foi criado com o objetivo de ser um material leve, moldável e extremamente durável. Na época, foi uma invenção revolucionária e permitiu inúmeros avanços a nível dos transportes, das telecomunicações e até na área da saúde. A vida moderna como a conhecemos hoje só é possível devido à invenção do plástico. No entanto, e porque é produzido a partir da utilização de combustíveis fósseis, o plástico é considerado um dos mais graves problemas ambientais dos nossos dias. Isto porque, das mais de 8 mil milhões de toneladas de plástico que já foram produzidas nas últimas décadas, apenas 9% foram reciclados e 11% incinerados. Os restantes 80% ainda existem, sob alguma forma, no meio ambiente, já que este material pode demorar várias centenas de anos a decompor-se de forma natural. Quando vai parar ao oceano, por exemplo, pode aprisionar, ferir e matar animais marinhos, sendo também facilmente confundido com comida por tartarugas ou baleias. Ao longo dos últimos anos, a produção de plástico para uso único tem crescido sem precedentes, fazendo com que o material que foi criado para durar para sempre esteja a ser usado uma vez e deitado fora. É este plástico, o plástico descartável, que temos de combater e eliminar das nossas vidas. É a pensar neste problema que vários governos ao redor do mundo têm feito um esforço para combater este material. Cabo Verde não é exceção, tendo entrado recentemente em vigor a nova Lei dos Plásticos, que estabelece o regime jurídico de comercialização, importação, distribuição e produção de plástico de utilização única, ou seja, o plástico descartável.
Produtos como copos, talheres, pratos ou palhinhas de plástico descartável vão deixar de poder ser vendidos no país. No entanto, existem algumas exceções à lei que fazem com que a mesma não tenha tanta força quanto deveria. Por exemplo, continuará a ser permitida a importação, mediante aprovação pelo Ministério do Ambiente, de plásticos compostáveis, biodegradáveis ou de produtos com uma percentagem mínima de plástico reciclado pós-consumidor. No entanto, para serem verdadeiramente compostáveis ou biodegradáveis, estes plásticos necessitam de condições especiais, que apenas podem ser atingidas em unidades de compostagem industriais, que não existem no país. Assim, estes chamados plásticos compostáveis, se forem parar às lixeiras das ilhas, vão se comportar como um plástico normal, poluindo o ambiente exatamente da mesma forma. Não parece uma grande solução, não é? Importa, portanto, deixar de utilizar produtos descartáveis. E atenção, não só os plásticos, mas descartáveis de qualquer material. Um copo descartável de papel, por exemplo, tem um impacto ambiental ainda mais negativo que o de plástico, pois necessita de mais água e mais energia na sua produção. E não nos esqueçamos, é feito a partir de árvores. Por isso, não se esqueça, a única troca ambientalmente responsável é a troca por produtos reutilizáveis. Um consumidor contatou a ADECO porque deseja mudar de operadora telefónica, mantendo o seu mesmo número. O consumidor quer saber se tal procedimento é possível e quais os passos necessários para realizá-lo. A ADECO responde. O procedimento que a cliente deseja realizar é conhecido como portabilidade numérica, que é a funcionalidade que permite trocar de operadora de telefone fixo ou móvel, mantendo o mesmo número. A portabilidade só é viável dentro do mesmo tipo de serviço. Dessa forma, podem ser transferidos números que estejam no mesmo tipo de serviço, tais como números de telefone fixo tradicional e de VoIP, números de telemóvel, números de comunicações via VoIP nómada. Isso significa que não podem ser transferidos números relativos a acessos temporários ou que estejam inativos há mais de 3 meses. Não é possível transferir números de serviços diferentes. Ao transferir o seu número, ou seja, mudar de operadora, mantendo o mesmo número, não é necessário pagar nada ao antigo operador. Para solicitar a portabilidade, basta entrar em contato com a operadora para a qual deseja mudar, sendo esta responsável por todo o processo, incluindo o envio do pedido de portabilidade para a sua operadora atual. No entanto, a portabilidade pode ser recusada nos seguintes casos: quando os dados do assinante conhecidos pelo antigo operador não coincidem com os dados fornecidos no pedido de portabilidade, quando o número do cartão SIM tenha sido enviado para validação, mas o cartão não exista, não corresponde ao número identificado e esteja perdido ou extraviado. Se o cliente tiver acordado com o antigo operador um período de fidelização e deseja transferir o número para uma nova operadora, a portabilidade não pode ser recusada. No entanto, mantém-se a obrigação de pagar ao operador a penalização devida pelo cancelamento antecipado do contrato. E assim foi mais uma emissão do programa da ADECO, o programa que empodera você e todos os nossos telespectadores. Além de assistir o programa semanalmente, você também pode associar-se à ADECO pagando uma cota de apenas 100 escudos mensal para apoiar essa causa que é de todos nós consumidores. Como sempre, a ADECO está disponível através dos nossos contatos. Siga-nos em Facebook, Twitter, YouTube, leia a nossa coluna no jornal Terra Nova ou escuta-nos nas 14 rádios parceiras. Voltamos na próxima semana em defesa do consumidor.